cenário econômico e impactos nos investimentos do RPPS, com o palestrante Paulo Nagamini, da Caixa A7. Boa tarde, colegas, tudo bem? Vocês perceberam que eu fui ali buscar o querido Paulo? Porque realmente é uma celebridade naquilo que ele vai tratar. Cenário econômico, perspectivas. É realmente, Paulo, aquilo que vai fazer a diferença lá na ponta, porque se ouve falar tanto em déficit atuarial e equilíbrio financeiro, e os nossos recursos, sendo bem remunerados, vão nos auxiliar naquilo que nós tanto buscamos, que é o equilíbrio. E ter noção e analisar o cenário é muito mais do que importante, é fundamental, uma vez que ninguém tem bola de cristal. Ninguém consegue adivinhar, mas a gente pode, com uma análise profunda, bem feita, ter uma noção daquilo que vai acontecer e conseguirmos alcançar o tão desejado batimento da meta. Ninguém melhor do que o Paulo para que possa nos trazer uma explanação um pouco mais técnica, uma vez que eu aqui só estou dentro da retórica mesmo, mas eu sei que ele tem essa capacidade técnica de fazer uma análise e nos passar cenários muito mais dentro de uma realidade. Contigo, meu querido. Obrigado. Ficar de pé também, não que faça muita diferença, mas vamos lá, pessoal. Boa tarde, todo mundo aqui acordado, aqui aguardando a essa palestra. Tem aqui o passador aqui, não sei, é esse aqui? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho aqui de cenário e um pouco dos impactos dos investimentos. Então, agradeço as palavras aqui do Zanata, obrigado. Uma coisa bastante importante, acho que um ano que deveria ser muito mais fácil do que a gente gostaria para bater a meta atuarial, né, pessoal? Tem se mostrado um ano bastante complexo. Se a gente for voltar aqui um pouquinho no tempo, 2025, tinha tudo no final do ano para dar certo. Bolsa começou a ir super bem, Banco Central dando sinalização de que iria cortar juros, a gente já começou a ver a Bolsa subindo, as projeções de corte de juros nas curvas, né? Isso fez com que pré-fixados, índices de preço começassem a desempenhar super bem, e aí veio 2026. 2026, além da questão de cenário, a gente teve uma questão específica ali de resolução, que também dificultou um pouco o acesso para algumas estratégias, né? Enfim, não é o escopo aqui da nossa palestra, mas 2026, de fato, tem se mostrado um ano muito mais desafiador, né? E aí eu vou tentar fazer esse link com vocês, entender o porquê que esse ano está sendo tão difícil aqui para bater a meta, né? Acho que poucos RPPS têm conseguido superar tanto quanto foi no ano passado. Acho que em 2025, vários RPPS vieram aqui, poxa, Paulo, chupeta. Coloquei lá, sei lá, 2% acima, 3% acima da minha meta, sem muita vol, foi muito tranquilo, né? Tudo bem, ano passado, CDI bateu meta, a Bolsa voltou a se recuperar, entre outros segmentos, né? E nesse ano, mais ou menos, né? Acho que tem sido um ano um pouco mais difícil de prever do que o ano passado, tá? E aí eu vou começar falando um pouquinho de forma mais abrangente, olha que bonito, cenário macroeconômico, tá? Não vou entrar em detalhes do detalhe, falar do núcleo da inflação, isso aqui acho que não faz muito sentido nesse fórum, mas entender como o cenário impactou nos nossos investimentos. Isso é muito importante e como a gente está projetando daqui para frente, até o final do ano, o que a gente projeta, né? Vamos lá. Destaques, principalmente no cenário internacional, conflito no Oriente Médio. Acho que todo mundo aqui já está cansado de ouvir sobre esse conflito, né? É um conflito que não dava para dizer que estava mapeado, né?
também é uma região que sempre tem alguma coisa acontecendo, muito difícil ali de prever, mas é uma região muito importante do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista econômico. A gente tem ali uma região que é produtora de uma commodity, que é o petróleo, não só o petróleo, mas principalmente o petróleo, que acaba direcionando ali o preço de diversos outros produtos, é uma cadeia, né? O petróleo é para plástico, o petróleo é para produtos de limpeza, petróleo é para tudo. E não é só isso, né? A gente tem ali outros subprodutos que acabam derivando do petróleo, e tem uma questão também de geográfica, né, comercial ali. Os navios não passando por lá, a gente tem tal qual a gente observou na época da pandemia, uma quebra ali no escoamento de produtos que passam pelo canal de Hormuz, né? Eu não sou cientista político, eu não vou tentar passar isso para vocês, tá? Mas olhando de forma bastante direta, pense em petróleo. Passou de $60 o barril no começo desse ano para 120 em alguns meses. Depois voltou para 80, depois voltou para 100, agora recentemente foi para 70, e anteontem, quem acompanhou aqui um pouquinho mais de cenário político, o Trump falou que pode acabar com esse negócio de cessar-fogo, não dá para negociar com os caras ali, e voltamos atrás de novo. Aí o petróleo voltou a bater $80 o barril. Tudo isso para dizer o quê? Incerteza muito, muito grande para conseguir superar essa questão. O que é a boa notícia? Se dá para dizer que é uma boa notícia, do ponto de vista humanitário, sempre ruim, né? Mas olhando do ponto de vista econômico, parece que o pior ficou para trás. É pouco provável que a gente observe o preço do petróleo batendo $120 o barril novamente, tá? E meio que o mercado meio que enjoou desse papo. Meio que assim, pessoal, vamos seguir aqui, vamos pensar agora em política monetária, tal. Isso aqui eu já precifiquei. Os ativos já estão precificando um preço mais elevado de petróleo. Já entendi. E já entendi que vocês não vão se arrumar tão rapidamente, né? Então, cada semana a gente tem uma novidade. Então, o mercado meio que já precificou que esse conflito pode durar um pouco mais de tempo, um pouco mais ou um pouco menos, mas não parece que vai escalar muito mais do que já escalou. E qual é o efeito disso? Gente, quando a gente fala de preço de petróleo dobrando o seu valor em pouquíssimo tempo, a gente tem um choque ali no preço dessa commodity, que acaba pegando em combustíveis, querosene de aviação, entre outros subprodutos, e tudo isso acaba impactando projeção de inflação. E projeção de inflação é importante para vocês também, que tem a meta atuarial atrelada à inflação, mas também tem um impacto muito direto na questão da condução de política monetária. Se vocês observarem nos últimos 2 anos, todo mundo praticamente estava num ciclo de cortes de juros. E nós, que estávamos com uma das inflações mais elevadas também, estávamos prestes a começar a cortar juros, né? O Banco Central já tinha direcionado para esse sentido, quando estourou a guerra. Então, assim, como é que o Banco Central faz? A gente tem lá uma inflação que começava a se controlar, já tinha direcionado para o mercado que eu vou cortar juros e tal, e explode uma guerra que acaba gerando um impacto aqui, uma inflação que a gente chama de oferta, que é o pior cenário para qualquer Banco Central, que não é acompanhado por crescimento econômico, é por conta de uma restrição ali da oferta de algum produto, aqui, de algum serviço. O Banco Central resolveu seguir o plano. Vamos cortar juros, né? A gente está falando aqui no Brasil do maior juro real do mundo. Juro real é aquele juro acima da inflação. A gente está com juro real, pega as NTNBs aqui, que todo mundo gosta bastante de ter na carteira, pagando IPCA mais 8, IPCA mais 9. Gente, é muito juro. Olhando pela dinâmica ali de atividade, inflação, não fazia muito sentido o Banco Central manter esse nível de juros. Lembrem-se que há poucos meses atrás a gente estava com 15% de Selic. Então o Banco Central adotou uma estratégia mais cautelosa. Vou seguir cortando juros, tá? Já tinha sinalizado para isso. A conjuntura ela direciona para esse caminho, só que eu vou dar uma maneirada. Eu vou, de forma bastante paulatina, cortar juros. Eu não vou cortar juros de 50 em 50 e 50.
vou com 25, 25, paro um pouquinho, vejo o que acontece, vejo se não melhora, e aí vou seguindo. E todo esse contexto para dizer o quê? O ciclo de corte de juros ele continuou, e ele deve continuar, na nossa visão, Caixa Asset, até a próxima reunião em agosto. Em agosto, a gente acredita que deve ter mais um corte de 25 basis points, levando a Selic para 14. Tá? 14. Só que aí, a gente acredita que a Selic também se mantenha nesse patamar até junho ou julho do ano que vem. Ou seja, a gente tem quase um ano de Selic a 14%. É muito juros. É muito juros. E é lógico que a inflação, as projeções de inflações se elevaram para que a gente acreditasse que o Banco Central iria manter juros elevados assim. Mas, do ponto de vista pessoa física, CPF, pode ser não tão bom, né? As empresas deixam de investir, aumentar a sua produção, para tomar empréstimo é um pouco mais difícil, para atividade, de forma geral, não é o mais interessante, mas do ponto de vista de investimentos não é um mau negócio. A gente está falando de uns 14,5% de Selic média para esse ano, média, contra uma inflação que a gente projeta de 5,5%. Gente, a gente está falando de IPCA mais 9% para esse ano, sendo que a média para os regimes próprios ali de meta atuarial está na casa do IPCA mais 6% para esse ano. Tá? O que eu quero dizer? É ruim, mas não dá para falar que é totalmente ruim aqui em termos de meta atuarial. Ok, eu vou seguir um pouco, porque parece que é um cenário positivo, mas não é tanto. Né? E, por último, acho que aqui não vale a pena entrar muito no mérito da discussão da eleição, da disputa em si, mas só para destacar que anos de eleições, historicamente falando, são anos que são um pouco mais voláteis. Ao que tudo indica, até agora, o desempenho dos ativos foi pouco relacionado à questão das eleições. Mas daqui para frente, sabendo quem são os candidatos, começando ali as pesquisas a tomarem um pouco mais de corpo, a probabilidade disso começar a entrar no preço dos ativos é muito grande. Então, provavelmente, a partir do mês de julho, agora agosto principalmente, a gente vai começar a ver mais chacoalhão aqui nos preços dos ativos por conta de eleição. Então, o que eu quis dizer com tudo isso? Inflação mais elevada demanda juros mais elevados e eleições, de forma geral, acabam gerando ainda mais chacoalhão, ou seja, um cenário de incerteza e de juros elevados ainda, tá bom? Vamos lá. Quais são as projeções da Asset aqui? São projeções muito próximas aqui, o que está sendo trazido no Boletim Focus, tá? Eles copiam da gente. PIB rodando bem aqui em 2026, 27 e 28, próximo ali do PIB potencial nesse ano, 2%, 1,3% e 1,6%, mas eu vou destacar principalmente dois números aqui, dois indicadores, IPCA e Selic. Tudo isso que eu falei para vocês. Em guerra, conflito, atividade que ainda anda numa dinâmica interessante. A gente tem agora um negócio que eu não vou nem entrar muito, não sou muito da área, que é a questão de El Niño. Alguém ouviu falar que a gente vai ter um dos piores... A senhora falou, fez assim, né? A gente vai ter um dos piores El Niños da história. Ficou sabendo, Débora? Não está sabendo, né? Não vai ser legal. El Niño, de forma geral, gera quebra de safra, um monte de coisa legal, né? O que isso quer dizer? Não dá para cravar o quanto que vai ser o estrago, mas já se projeta uma safra que não vai ser tão bacana quanto foi em 2025, e isso vai gerar mais inflação. Então, assim, aquele cenário gostoso de inflação que deve bater 5,46 e 26, 4,46 e 27, 3,98 para 28. É tão ruim quanto foi na pandemia? Não. Mas também não está no mesmo patamar que a gente passava para vocês há uns 2, 3 meses atrás. Só para vocês terem uma ideia. Há 4 meses atrás, a nossa projeção de IPCA estava em 3,96. 3,96. Hoje a gente traz 5,46. É bem acima. Assim, o negócio piorou bem, tá? Tanto é que a nossa projeção de Selic para final desse ano estava em 12,5, já está em 14. E o próprio mercado mediana, que copia a gente, lógico, estava com projeções mais otimistas,
E ao longo dessas últimas semanas foi piorando. De 13 foi para 13,5, que foi para 14, tá, pessoal? Poxa, Paulo, dá para piorar isso aqui? Dá para aumentar ainda mais esse nível de Selic? Pouco provável. Nada é impossível no Brasil, mas é pouco provável. Porque a gente ainda está falando de uma IPCA de 5,46 e uma Selic de 14. É aquilo que eu comentei. Isso dá IPCA mais 8, IPCA mais 9. Ainda é muito juros aqui, ainda tem espaço para cortar. Mas o Banco Central não quer perder o controle disso. Então, para que eu vou cortar 0,50, 50, 50 e depois ter que voltar, que nem aconteceu com o Campos Neto, e aí gera aquele estrago no mercado? Eu prefiro ir de forma cautelosa. Vou cortando de 25, 25, espero, dou um ano, eventualmente, para voltar a cortar juros, e é por aí que a gente vai, tá? 13% para 27% e 12% para 28%. Batam o olho nesses números aqui. Uns 4%, 4,5% de inflação média contra uma Selic ali na casa dos 13%, média, para os próximos anos. Já vou dando uma direcionada aqui, né? Não quero ser... Mas já dá para entender um pouco do caminho que a gente gostaria de seguir, né? As sugestões para vocês. Desempenho. Pessoal, inflação mais elevada geram necessidade de uma Selic mais elevada para conter a inflação, e mais que isso, ao longo desse ano, a gente teve algumas medidas do âmbito fiscal e parafiscal, de novo, muito chato aqui falar disso aqui, mas que tem a intenção de manter a economia aquecida. Só que vejam vocês, o Banco Central mesmo, olhando no boletim, no comunicado do Banco Central, a ata do Copom, enfim, ele fala uma questão que é as forças antagônicas. Enquanto o Banco Central está pisando o pé no freio, mantendo a Selic elevada, a gente tem lá um fiscal que está colocando o pé no acelerador. Então, eles não estão trabalhando no mesmo sentido. E quando não trabalha no mesmo sentido, fica ainda mais difícil de conter a inflação. E mais, a situação fiscal aqui no Brasil, não gosto de falar muito disso, mas, enfim, é só uma menção, não é a melhor do mundo, vocês sabem. Quanto mais a gente gasta, mais difícil é de controlar a dívida, né? E tudo isso acaba refletindo em prêmio de risco. Prêmio de risco nada mais é do que eu exigir mais do meu credor retorno pelo risco. Então, imaginem vocês, aí, o Zanata, que é multibilionário e tem muito dinheiro, pegar um empréstimo com ele. Sabe, ele vai me pagar. E outra coisa é pegar com o Michel, que é somente milionário, o risco é maior, né? Então, assim, você vai cobrar um pouco mais de taxa dele. Qual que eu quero nessa brincadeira aqui? A exigência foi maior. Eu preciso de juros mais elevados e o risco aumentou por conta das incertezas. Então, a curva de juros que reflete essa necessidade de prêmio de retorno aumentou. Tanto é que vocês viram nas NTNBs taxas aqui que a gente não vê há mais de 10 anos, certo? E mesmo nos pré-fixados, a gente viu ali taxas ali absurdas, 14%, 15% de retorno. Isso fez com que, basicamente, quase todos os subíndices da Ambima, IMAB5, IMAgeral, IRFM, IRFM1+, IMAB, IMAB5+, quanto maior a duration, né, quanto mais longo, pior o resultado, né? E, basicamente, o que tem batido o IPCA mais 6 nesse ano? IRFM1, que é o mais próximo do CDI, o próprio CDI, Bolsa Americana voltou a recuperar por conta de tech, e Ibovespa. Só que aí eu vou dar uma má notícia. O Ibovespa subiu, mas subiu muito por conta de alguns papéis específicos que têm uma grande exposição no índice, com destaque para a Petrobras, que, adivinhem, negocia um derivado de petróleo. Ou seja, toda essa bagunça ali que está acontecendo no Oriente Médio acabou favorecendo ali para a geração de caixa da Petrobras, que fez com que o índice subisse muito, mas se vocês forem comparar com a maioria dos fundos de renda variável que vocês têm na carteira, a maioria não deve estar batendo nesse ano, porque a maioria não tem 14%, 15%, 20% de Petrobras na carteira. Então, nesse ano, está sendo muito difícil de bater a bolsa, porque tem um ativo que é extremamente representativo, que está rodando quase 40% nesse ano, tá, pessoal? Mas, enfim, só para dar uma contextualizada de como está sendo difícil. Vou falar agora especificamente de algumas estratégias, tá? Por que o CDI parece fazer muito sentido na nossa cabeça? Gente, é uma coisa que
vários outros palestrantes trazem aqui, acho que nas nossas conversas de ANEPREM, ABPEM, a gente fala que o CDI é uma ótima estratégia neste momento, mas para o curto prazo. Olhem para o gráfico aqui. Em azul está o CDI, acumulado 12 meses, em laranja, o IPCA mais 6, 12 meses também. E comparem que lá de 2017 até 2022, o IPCA mais 6, eu sei que a meta era um pouco menor, mas enfim, o IPCA mais 6, a meta atual de vocês, era muito maior do que o CDI. Então, nem sempre o CDI realmente bate a meta atuarial. Mas, neste momento, nessa parte aqui mais tracejadinha, a gente projeta que o CDI vai ter um desempenho razoavelmente acima do IPCA, apesar do IPCA ainda bastante elevado, tá? E aí eu vou ter que destacar alguns pontos aqui que fazem o produto ser muito interessante. Volatilidade zero ou próxima de zero, liquidez diária, ou seja, a maioria dos fundos CDI são ou D0 ou D+1, ou seja, vocês podem sair a qualquer momento e vocês podem mudar a qualquer momento para uma estratégia que vai começar a ficar mais interessante. Então, assim, não é bom ou ruim, por exemplo, um vértice ou uma NTNB, só que você vai ter que levar até o vencimento para ter aquele retorno. Faz parte da característica do papel ou do produto. O CDI ele é complementar, ele vai te pagar muito acima da meta nesse começo nesse curto prazo, nesses próximos 2, 3 anos, e além disso ele vai te dar a possibilidade de resgatar e colocar em alguma classe que comece a ganhar um pouco mais de pulsão, né? Acho que faz isso, o CDI acaba virando uma das melhores estratégias desse curto prazo. Mas, de novo, nem sempre o CDI vai bater meta. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque a gente conversa com vocês todos os dias, basicamente, e tem muitos RPPS que estão confortáveis com o CDI apenas, e tudo bem no curto prazo. Mas, gente, é muito importante que em um futuro ali próximo vocês consigam tirar o Progestão, pelo menos o nível 2, tá? Para poderem acessar outras classes de ativos, outras estratégias, porque daqui a pouco o CDI não vai estar mais em 14, nem 13, nem 12. Daqui a pouco ele vai estar em um dígito. E dali para frente, meio que a oportunidade vai ter sido vai ter se esvaído. Então, acho que é muito importante que vocês antecipem isso. Por uma questão de acesso, não só por uma questão de acesso à estratégia, mas por uma questão de profissionalização mesmo da gestão e dos controles ali, de compliance de vocês. Tá? Acho que é uma coisa que é muito importante de observar daqui para frente. Juros reais, pessoal, vou tentar ir mais rápido para a gente poder, mais rápido, tomar um Guaraná. NTNB, eu não vou aqui... Todo mundo conhece, acho que o ativo, né? Ou os fundos de vértice que contêm esse tipo de ativo. NTNB nada mais é do que um ativo que remunera IPCA mais uma taxa. E, nesse momento, a gente está nos maiores níveis dos últimos 16 anos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Aproveitem. Nem sempre a NTNB vai te pagar IPCA mais 8 ou 9. Nem sempre o fundo de vértice vai ter lá IPCA mais 8 ou 9. Aproveitem, porque, basicamente, de novo, não acontece sempre. Eu fiz a conta, em 1,07% dos dias, desde 2010, a gente tem NTNBs pagando um nível acima de IPCA mais 7. É muito pouco. Então, não esperem que isso se alongue por muito mais tempo, muitos anos. Tá? Então, acho que como a meta de vocês é atrelada ao próprio IPCA, um ou outro aqui não vai ser essa regra, mas a maioria sim, faz muito sentido para imunização da carteira, ok? Passivo e ativo andando juntos. Perfeito? Legal. Finalizando renda fixa, ciclo de corte de juros. Aqui, independente da grandeza aqui, o que eu queria dizer, nos últimos 6 ciclos de corte de juros, Meirelles 1, Meirelles 2, Tombini, Ilan, Roberto Campos Neto 19, 23 e o Galípolo. Nos últimos 6, o mercado, nós, erramos todas as vezes, quase todas as vezes, do quanto que o Banco Central iria cortar juros. No geral, o Banco Central ele sempre corta mais juros, da mesma forma que quando sobe
A gente acha que vai parar antes, o Banco Central tem que sempre dar um pouquinho a mais. O que eu quero dizer com isso? Quando o Banco Central ele avança e corta mais juros do que o mercado prevê, o que acontece? Aqueles ativos pré-fixados, índice de preço, bolsa, eles vão melhor. O custo de oportunidade ele começa a cair. E isso faz com que aquelas estratégias que nesse ano ficaram para trás comecem a dar mais resultado. Nos últimos 6 ciclos, o CDI perdeu para todos os outros subíndices em 5 de 6. Ele só não foi pior do que todos no último ciclo de cortes, que foi do Campos Neto, que ele teve que dar aquele cavalo de pau. Ele começou a cortar e depois teve que subir tudo juros. Esse é o que o mercado não gosta que aconteça. Você começa a cortar juros, o Banco Central começa a cortar juros e fala, opa, esqueci, não vai dar, vou ter que subir de novo. O mercado odeia isso, o mercado odeia incerteza, gosta de saber o que esperar ali em termos de comunicação, de guidance. Então, observem, eu deixei no primeiro, em vermelho, né? CDI sempre abaixo de todos os subíndices em todos esses ciclos de cortes de juros, tá? Tudo isso para trazer o que para vocês? Apesar desse ano estar sendo bastante difícil para esses subíndices de forma geral, pensando no ciclo, que é um ciclo mais longo, a gente não está falando de 6 meses, de 3 meses, a gente está falando de um ciclo ali que deve demorar alguns anos para finalizar. A chance desses subíndices superarem o CDI é muito, muito elevada. Ou seja, se o Banco Central não tiver que subir juros de novo, é muito provável que tenha espaço para ter aquelas estratégias nas carteiras de vocês. Mas, hoje, tendo em vista toda a incerteza, a gente ainda prefere CDI e NTNB com fundos de vértice, tá? Beleza. Finalizando, pessoal, renda variável, tá? Poxa, Paulo falou um monte de coisa aqui, falou que CDI é a 8ª maravilha do mundo e NTNB a 9ª. O cara vem falar de renda variável. Antes que comece a ficar bom, e o pessoal, todo mundo odeia nesse momento aqui, por conta da volatilidade e tal, eu acho que é interessante destacar só alguns pontos da renda variável. Nesse momento, é fácil de ofertar para vocês renda variável? Não, porque eu estou falando de um CDI que paga 14 sem risco e uma renda variável que pode entregar 20, 25 eventualmente com risco, com volatilidade, com incerteza. Puxa, é difícil, hein, Paulo? E eu entendo vocês, e eu sigo o voto do relator também nesse sentido, tá? Mas não dá para ignorar o fato da renda variável ser um componente muito interessante para a carteira. Quem teve renda variável no ano passado, gente, subiu muito, deu um baita de um ganho do ano passado para esse ano, tá? Pegando 12 meses, talvez tirando esses últimos meses aqui de guerra, a renda variável estava dando 40% na carteira dos nossos clientes. É muita coisa. Então, assim, é interessante, mas é difícil de prever quando vai acontecer. A renda variável depende de alguns inputs ali, dinheiro de estrangeiro, ciclo de cortes para acontecer. Mas pensando em constituição de portfólio, gente, a diversificação ela é muito importante, porque esses ganhos que a gente vai ter na renda variável, vocês não vão conseguir ter na renda fixa, tá? E aqui a gente traz um gráfico para mostrar de maio de 2006, então assim, dos últimos 10 anos, o quanto que foi o CDI como parâmetro básico e quanto que foi a meta atuarial, IPCA mais 6. Olha o gap que deu. Se a gente tivesse aplicado só em CDI, desde 2006 até agora, o quanto que seria o gap atuarial alocando somente numa estratégia pós-fixada. Ou seja, está ruim de ver ali, acho que mudou talvez a coloração, o CDI de forma isolada ele não tem sido capaz de garantir o atingimento da meta. Só ele. De novo, composição. Cachoeiro. Olá, tudo bem? E o gap tende a se acumular ao longo do tempo. Então, a função da renda variável é tentar suprir esse gap aqui que a renda fixa não traz, tá? E olhem a performance da renda variável ao longo dos últimos ciclos de juros. Durante o ciclo 28 do Ibovespa contra 12, do CDI contra 11 do IPCA mais 6. 6 meses depois do ciclo de cortes, 16, 5, 5. Um ano depois, 20, 10, 10. 2 anos depois, 37, 20, 23. Provavelmente quando o custo de oportunidade está bem baixo. O que eu quero dizer para vocês?
É lógico que, nesse momento, é muito mais confortável alocar em CDI e alocar em fundo de vértice, ou em NTNBs diretas, tá? Mas pensem no portfólio, pensem no longo prazo. No longo prazo, CDI não vai bater meta, consistentemente. Então, tenho em mente em ter uma carteira equilibrada, para poder navegar em todo tipo de situação. Tá? Então, as grandes empresas da Bolsa são aquelas que conseguem repassar a inflação. Imaginem ali uma empresa de transmissão de energia, uma Sanepar da vida, por exemplo. São essas empresas que conseguem, de fato, na ponta, repassar a inflação. Então, em tese, os lucros, a geração de caixa delas também vai ser reajustada pela inflação. Então, vocês vão estar protegidos também dessa questão inflacionária. E os ciclos favorecem a renda variável. Na média dos últimos 6 ciclos, o Ibovespa entregou retorno acima do CDI e do IPCA mais 6, tanto durante o ciclo quanto depois. E é lógico que, olhando para este ciclo, não está tão convidativo. Em que pese eu tenha mostrado para vocês que até o final do mês passado, a Bolsa está superando o CDI e está superando o IPCA mais 6. Só que em detrimento do quê? De uma baita volatilidade. O negócio sobe, cai, vai de lado, e é guerra, e o negócio volta. Assim, é desconfortável ter um cavalo tão arisco na carteira. Mas, no longo prazo, a gente acredita que faz faz sentido botar isso na carteira. E não só a renda variável doméstica, internacional também, principalmente se tratando de Brasil, 2% apenas do mercado total de capitais do mundo. Ou seja, será que isso é de fato diversificar risco? Colocar em 2% do mercado global de finanças? Isso não é diversificação, tá? Mas aí eu não vou entrar nesse mérito para esse bate-papo. Tá? E, por fim, finalizando a questão de renda variável, tá? O perigo do market timing. Beleza, Paulo, está difícil aqui, não consigo prever o que vai acontecer amanhã, Trump é um maluco, cada tweet que ele manda ali já muda o mercado, ele opera a Bolsa também. Gente, tem um monte de gente falando isso aqui, que é difícil. Gente, é muito difícil, Trump é difícil, o líder supremo lá do Irã também não é muito fácil de entender, e aí tem várias outras coisas aqui, e ninguém tem bola de cristal, e se tem bola de cristal, não está na caixa, tá, pessoal? Enfim, a gente não está nessa sala. É difícil de entender quando a Bolsa vai andar. E esse gráfico ele mostra exatamente isso. Tá? Nos últimos 10 anos, o retorno da Bolsa foi de 248%. Tirando os 10 melhores dias da Bolsa, que ninguém sabe quando vai acontecer, tirando os 10 melhores dias, a Bolsa, nos últimos 10 anos, rodou apenas 80%. O que eu quero dizer? 160% foram em 10 dias, que a gente não sabe quando vai acontecer. Mas quando acontece, acontece de uma vez. Quem está, surfa. Quem não está, perdeu toda a pernada. O que isso quer dizer? Tenham Bolsa como uma alocação estrutural de longo prazo. Tem momentos que vai ter um pouco mais de Bolsa, tem momentos que vão ter menos de Bolsa. Mas a alocação em Bolsa ainda é uma estratégia interessantíssima de ter na carteira do RPPS. Vai ser o principal cavalo da carteira de vocês? Não vai ser. Por norma, e também porque vocês não são malucos de colocar 80% em bolsa, espero. Então, assim, é uma questão de composição de time. Alguém falou aqui, veio falar comigo hoje, foi o Nelson lá da Jeep, tal, que a gente estava falando das palestras, de tentar fazer alguns paralelos, e aqui, já que a gente está em clima de Copa, é meio que assim, hoje a gente vai ter muito zagueiro e muito volante, tá? E um só atacante, talvez, ou 2 ali, mas a maior parte do time vai estar defendendo. Vai ter seleção que a gente vai botar um pouco mais de ala, tal, bota também armador, tal, joga o Neymar lá no meio também, e vamos embora, vai tudo para cima. Nesse momento, acho que é um momento que exige um pouco mais de cautela, um pouco mais de zagueiro, um pouco mais de volante. Quando o mercado começar a mudar, vocês têm que estar preparados, e aí por isso, de novo, voltando para a progestão, estejam preparados com bons cavalos, boas alocações, boas estratégias aqui, já alocadas na carteira de vocês, para conseguir surfar esses 10 dias. Porque esses 10 dias, eles não vão avisar você.
Depois de amanhã, a bolsa vai subir 16%, tá? Tá alocado? Não, vou alocar hoje. Não vai avisar. Quem não tiver alocado vai perder. Mas é lógico, de novo, o momento demanda cautela. Então, a maior parte da carteira de vocês, a sugestão é lógico, a gente não está aqui para dizer o que é certo e errado, é ficar em alocações mais conservadoras por conta de todo esse cenário que eu trouxe para vocês, tá? Finalizando aqui, vou fazer um convite para quem ainda não está no canal do WhatsApp da Caixa Asset, por favor, sigam a gente aqui, coloca ali o celular, a gente coloca boletim comercial, insights semanais, fundo que estava desenquadrado, que voltou a enquadrar, a gente vai lá e avisa vocês, está rolando alguma coisa importante da 5272, a gente tenta ser bastante tempestivo e trazer para vocês as novidades. Aproveitem ali, sigam a gente, não vai dar para dar joinha lá, ninguém não pode se manifestar, mas enfim, sigam lá a gente, muito interessante os materiais que a gente coloca lá semanalmente, tá? Agradeço ao Zanata, agradeço a todos aí da DIMP e a todos vocês que tiveram paciência de aguardar até agora e espero que vocês tenham ali mais um restinho de dia aí muito proveitoso, tá, pessoal? Obrigado. Palmas para o nosso amigo Paulo. Paulo, que eu carinhosamente chamo de Paulinho. Não é porque ele é pequeno, não. É carinhosamente. Deixa eu passar aqui uma pequena lembrança do estado do Mato Grosso do Sul, tá? O nosso querido estado pantaneiro, e dizer que efetivamente a gente ouviu de ti e aquilo que a gente imagina que mercado não é loteria. Nunca com achismo, né? E eu vejo, Paulo, cada vez que eu ouço vocês, economistas, falarem que nós precisamos formação, conhecimento, buscar sempre nos aperfeiçoarmos. Olha ele, ficou mais bonito, né? Ele já era bonito. Então, finalizando, eu quero dizer que eventos como esses, nós precisamos prestigiar e cada vez mais participarmos, troca de ideia, ouvir os técnicos, network, né, doutor Ademir, que a gente possa ir trocando ideia entre a gente. E é o compromisso da DIMP, que eu sei, é o compromisso da ANEPREM e é o compromisso da GIP, de todas as associações que buscam trazer qualificação, conhecimento, para que a gente lá na ponta consiga, pelo menos, fazer o melhor. Muito obrigado, sucesso, obrigado por vocês nos ouvirem, parabéns pela tua palestra. Obrigado.